Que a paz do Senhor Jesus seja derramada nos nossos corações. Eu não sei como é que foi o seu dia, mas eu louvo muito a Deus pelo fato de estarmos aqui. E eu creio que cada um que aqui está é resposta de oração. Você que está aqui, foi o Senhor que lhe trouxe. Nós que estamos aqui, foi o Senhor que nos trouxe a este lugar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que as nossas orações e as nossas súplicas sejam bem conhecidas diante de Deus, e as nossas ações de graças. Por quê? Porque assim a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E o que é guardado em Cristo Jesus está muito seguro, né? Então o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, estaremos guardados no Senhor Jesus, estamos bem, muito bem, amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos celebrar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Você pode colocar aí a mão no seu coração. Oh Deus, Senhor Jesus, Pai, eu quero te render graças, Pai. Olha para nós, Senhor Deus. E nessa noite, Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos guardar, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente em Ti, Jesus Cristo. Entendendo, meu Deus, que em Ti nós estamos bem seguros, Pai. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Te rendemos graças, Pai. Te rendemos graças pelo Teu amor. Te rendemos graças, Pai, pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero Te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Obrigado, meu Deus. Só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Estamos aqui, Pai, para adorar a Ti, Senhor, e render graças. Em o nome de Jesus, amém, amém e aleluia.
Obrigado, Pai, porque o véu do templo se rasgou, Senhor. E hoje nós temos livre acesso à Tua presença, meu Deus. Quanta honra, quanta graça, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, Senhor. O Senhor morreu para nos dar vida, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vive eternamente, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, pela tua ação. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos, meu Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor ache em nós, Pai, verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, cerca-nos com a tua verdade, Senhor, e que todo sofisma seja quebrado, Senhor Deus. Toma nossas vidas, a nossa casa, Senhor, a nossa família em tuas mãos. E que em nome de Jesus, na nossa casa, no nosso coração, seja erguido o altar de adoração somente a Ti, Jesus. Que jamais venhamos negociar nossa fé, Senhor. Que jamais venhamos nos desviar dos Teus caminhos, Pai. Para isso, Senhor, nós precisamos, somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Se não for o Senhor na nossa vida, Senhor, nós estaríamos perdidos, Pai. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos resgatou das trevas, Pai, e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. E nós queremos Te servir e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Me
dos senhores, Pai. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Foi o Senhor quem nos criou, Jesus. Por isso, Pai, nós queremos te honrar, queremos glorificar, Senhor, o teu nome com tudo que temos e com tudo que somos, Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, que em nome de Jesus nós venhamos estar com os nossos olhos bem fitos em Ti, Pai. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança, Pai. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque
Obrigado, Senhor, porque o teu amor é incondicional. Obrigado, Jesus, porque o teu amor é uma fonte inesgotável, Senhor. Obrigado, Jesus, porque no teu amor nós podemos confiar, Jesus. Por isso, Senhor Jesus, que nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, Deus, e nos enchermos de Ti, Jesus. Nos enchermos de Ti, Pai. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Senhor, que o Senhor cresça na nossa vida, Deus. Que nós a cada dia diminuamos, Senhor. Aleluia, Deus.
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, aleluia, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, Deus. Que em nome de Jesus venhamos ser cheios do Teu amor, sim, Pai. Cheios do Senhor, Pai. Para que onde formos, Pai, venhamos exalar o bom perfume de Cristo. Venhamos exalar o bom perfume de Cristo, Deus. Onde formos, Pai, que venhamos anunciar a palavra que liberta, a palavra que salva, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Tu és o único digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, Deus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és, Pai. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. Te cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra
cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aquele que vive e reina para todo sempre. Ok. Amados, vamos fazer mais uma oração. Sei que os irmãos já estão aí bem concentrados, mas vamos orar mais um pouquinho em nome de Jesus. Peço que os amados fechem os olhos e vamos nos conectar, continuar conectado, né, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Santo Deus, Deus de infinita graça e bondade, diante do Senhor, Pai, o Senhor que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ó Pai, nós queremos nos prostrar, ó Pai, os nossos corações a Ti, ó Deus, entendendo que nós somos completamente carentes de Ti, ó Pai, que nós precisamos da Tua misericórdia, ó Deus, para nos levantar, para caminharmos, para fazermos tudo o que nós temos que fazer. Sem o Senhor, Pai, nada nós podemos fazer. Meu Deus, eu quero consagrar essa noite cada família a Ti, ó Deus. Cada família que veio a este local, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor. Eu quero rogar, ó Pai, as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida de cada um, Pai, de cada um morador, Pai, de cada uma família, ó Pai, de cada um de suas casas, ó Deus. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, e eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Também quero rogar Tuas bênçãos, ó Pai, por a vida daquelas famílias que também nos assistem, ó Pai, no nosso canal. Meu Deus, o Senhor é poderoso, Deus, para abençoar, Pai, até esse que nos assiste de uma forma virtual. Obrigado, meu Deus, pelas canções. Obrigado, meu Pai, porque eu sei e eu creio, Pai, que essas canções chegaram até a Ti, ó Deus. Agora fala conosco, meu Pai, na Tua palavra. Nos dê a porção dessa noite. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Assim nós oramos
e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da família, cujo nosso tema é valorize a sua família. Sabemos hoje que as famílias têm sido atacadas de todas as formas e em todos os lugares. Os lugares que a família, a gente tinha um apreço em confiar e deixar os nossos filhos, seria no ambiente da escola. Até a escola está ficando perigoso. É por isso que o desafio de hoje, e como tema, são duas grandes prioridades que nós temos que ter como cristão na nossa vida. Se você quer que o teu filho tenha um futuro abençoado, você precisa ser modelo, você precisa ser exemplo, você precisa ser um instrumento na vida dos teus filhos, porque se você assim fizer, não tenha dúvida, eles terão um futuro abençoado e vocês se alegrarão muito na vida dos vossos filhos em nome de Jesus. Então eu rogo a cada um que se encontra aqui essa noite, que aqueles que nos assistem, que têm filhos, cuide dos seus filhos da melhor forma possível, em nome de Jesus. E a palavra de hoje é uma palavra muito desafiadora quanto a isso. O texto em apreço que nós vamos ler essa noite é Deuteronômios capítulo 6. A gente vai ver do versículo 1 até o versículo 9, tá certo? E depois nós vamos dar uma viajada na Bíblia. Então peço que você abra a palavra, por favor, e você a mantenha aberta, porque eu vou passar alguns textos para que a gente possa fortalecer a nossa instrução, nosso conhecimento, no nome de Jesus. Deuteronômios capítulo 6, do versos 1 até o versículo de número 9. Glória a Deus. Amém. A minha tradução é a NVI, tá ok? Pode ter algumas traduções diferentes, vai dar um pouquinho de diferença em tradução, mas o sentido é o mesmo. Ok? Está escrito: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra, para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, escute isso, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes tenho ordenado, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, seu Deus, dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o quê? Único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que ele ordeno estejam em seu coração. 7. Ensine-as com persistência, em algumas traduções encuque, né? Encucai. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Amém. Glória a Deus. Amados, o autor do texto aqui é Moisés, tá certo? Ele está dizendo para esse povo que ele havia recebido uma ordem do Pai para instruir esse povo. Agora eu quero que vocês atentem para uma coisa, que esse texto de Deuteronômios, ele vai estar também no livro de Números, se eu não me engano, vai repetir alguns textos ali. Interessante isso. Por que ele faz isso? Eu vou tentar explicar aqui essa noite, em nome de Jesus. Moisés aqui, ele já está no seu fim de carreira, no seu fim de vida. Esse povo que Moisés está instruindo, e ele está trazendo as mesmas ordens que Deus havia falado lá em Números, ele está falando para esse povo novamente. Mas é aqui que eu quero que vocês atentem para isso. Esse povo, o qual Moisés está aqui falando, eles eram aquele povo que saiu lá do Egito, porém, todavia, esse povo aqui, ele era as criancinhas que havia saído do Egito. Aquela primeira geração que saiu do Egito, aqueles homens preparados para a guerra, aqueles homens valentes, aqueles homens maduros, todos eles morreram no caminho. A Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo que Deus, ele dá uma sentença, aliás, no livro de Números, tá bom? Se eu errar aqui. No livro de Números, o Senhor, ele dá uma sentença para esse povo. Escute bem. Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, que iria lhe dar uma terra que manava leite e mel. Deus, ele tirou o povo do Egito com poder, com graça. Trouxe esse povo para o deserto, e esse povo viveu intensamente grandes milagres. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 13, que o Senhor, ali ele manda Moisés separar 12 homens, representando cada um das suas tribos, e eles estavam diante da terra. Eles estavam diante da promessa. Eles estavam diante de um local que Deus havia prometido para aquele povo. Ou seja, eles estavam próximos de desfrutar de um grande milagre, de uma grande promessa que o pai Abraão tinha recebido, passado para Isaac e depois para Jacó. A Bíblia diz que esses homens, eles entram naquela terra e eles passam cerca de 40 dias olhando, espionando, analisando a terra. A Bíblia vai dizer que aqueles homens pegaram ali alguns frutos da terra, um cacho de uva. Eles amarraram em uma vara e 2 homens para carregar esse cacho de uva. Era uma terra que manava leite e mel. Mas também era uma terra que tinha muitos desafios, havia gigantes, havia fortalezas ali. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, esses homens, eles voltam com um relatório. Agora você imagina aquela grande multidão, amados, pronto para ouvir o que aqueles homens iriam falar. Puxa vida, nós estamos, aqui é o deserto e ali é a terra prometida, né? Nós estamos bem pertinho. E os homens começaram a trazer o relatório daquela terra. Olha, rapaz, realmente a terra é boa. Olha esse carro de uva. Parece um carro de coco babão. Grande as uvas. É uma terra maravilhosa. Essa terra, ela tem muito fruto. Porém, todavia, é impossível nós entrarmos nessa terra e sermos bem-sucedidos. Lá tem gigantes. Lá há pessoas muito fortes. Então nós não temos capacidade. Nós diante desses homens, nós somos como gafanhoto. Nós vamos ser devorados vivos. É impossível. O relatório de 10 daqueles 12 espias era esse. Era impossível entrar e conquistar aquela terra. Mas aí a Bíblia vai dizer que Caleb pede para as pessoas ficarem em silêncio.
Houve um grande alvoroço ali, houve um grande desespero. Aquelas pessoas achavam, puxa vida, até que fim nós vamos parar de andar. Chegamos no local, mas havia ali, amado, relatórios que entristeceu o coração daquelas pessoas. Mas Caleb disse, calma pessoal, calma. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos fazer entrar nessa terra e vencermos. O Senhor indo conosco, nós iremos vencer essa batalha, não tenham dúvida. Mas aqueles homens se levantaram e disseram, é impossível, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer. A Bíblia diz que houve um grande alvoroço no meio da multidão, e as pessoas ficaram revoltadas ali, tentaram até apedrejar, creio que Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus fica irado com aquele povo. E eu queria que vocês abrissem, para que a gente pudesse ter uma noção do que eu estou falando aqui essa noite, para ter um embasamento bíblico. Abram a Bíblia de vocês, no livro de Números, por favor. Números, capítulo 13. Quero ler a partir do 26, escuta isso. Versículo 26 diz, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e todos a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos... Amém. Entramos na terra. Qual é o versículo que eu parei? 26, 27, né? E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb, no versículo 30, diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é muito forte, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Viram também os gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, e nós a eles. Então esse foi um relatório, amado, o qual as pessoas ficaram amedrontadas, as pessoas ficaram com medo, as pessoas ficaram desesperadas. Deus nos enganou, podia-se dizer isso. Enquanto que Caleb dizia: não, nós vamos vencer, é certo que nós vamos. Mas é incrível como até hoje, parece, né, ironia, mas parece que a maioria sempre vence, né? Quem grita mais alto. As pessoas, elas tiram os olhos de Deus e elas depositam a sua confiança em qualquer coisa, desde que tenha uma grande quantidade. E a Bíblia diz, amados, que Deus ficou irado com aquele povo. E no capítulo 14 de Números, versículo 10, ele diz o seguinte. Você vai para o texto seguinte. Versículo 10. Capítulo 14, versículo 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até
quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com pragas e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Deus ficou irado com aquele povo. Uma ira santa, amado. Tudo que Deus havia prometido para aquele povo, Deus cumpriu, amado. Deus não falou que não ia ter obstáculo. Deus não disse que ia ser fácil, vocês vão abrir a porta e entrar. Não. Ele diz, eu estou com vocês e eu sou suficiente. Eu estou com vocês e eu sou suficiente. Ele diz que eu sou o Senhor dos senhores, eu sou poderoso, eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas mesmo assim aquelas pessoas decidiram não confiar em Deus. E Deus, ele coloca a sua mão sobre aquele povo. Você vai lá para o versículo 20. E Deus diz o seguinte: o Senhor respondeu, eu perdoarei conforme você pediu. Moisés pediu misericórdia por aquele povo. E Deus disse, olha, eu vou perdoar conforme você me pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas com o meu servo Caleb tenho outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Deus mandou esse povo voltar. Deus, ele manda esse povo voltar. Por que Deus fez isso? Deus disse, olha, nenhuma dessas pessoas que me desobedeceram irão entrar na terra. Nenhuma. Deus, ele derrama ali a sua ira, o seu juízo sobre aquele povo. Mas eu quero que você agora vá para frente. Deuteronômio capítulo 1. Versículo 34. Ele vai falar basicamente o que ele disse no capítulo 14 de Números. Mas olha que interessante. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34. Quando o Senhor ouviu que o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que eu jurei a dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças, escuta isso, olha aqui com quem Moisés estava falando. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, e os filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, olha o que ele vai dizer: dê meia volta e parta para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Está vendo como ele repetiu o texto? Só que ele agora acrescentou quem? As crianças, os inocentes, aquele povo que desobedeceu o Senhor.
o Senhor mandou que aquele povo voltasse. No capítulo 2, eu estou falando esses textos para mim poder entrar naquele texto, para poder fazer sentido. No capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim, Deuteronômio: Então demos meia volta para partirmos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor do monte Seir. Gente, eles estavam na terra prometida. Foi menos de 40 dias para chegar na terra prometida. O Senhor fez aquele povo voltar por conta da sua desobediência. E aquele povo passou a ficar rodando como um peão, amado. Ficou rodando. Por que Deus fez isso? Vou mostrar para vocês por que Deus fez isso. Versículo 14, no mesmo capítulo, diz assim: passaram-se 38 anos. Eles passaram 38 anos rodando que nem um peão. Passaram-se 38 anos entre a época que partiram de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período do qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. 16. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não seja hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu entreguei os descendentes de Ló. Então aqui Deus, ele exonera aquele povo, toda aquela geração, amado, que desobedeceu a Deus, aqueles homens que viram coisas grandiosas, aqueles homens que viram o mar se abrir, engolindo o povo do Egito, aquele povo que viu o sobrenatural de Deus, tirar os olhos do Deus Todo-Poderoso e olhou para homens. Qual foi o resultado? Pereceram. Capítulo 4, estou chegando lá, irmão. Versículo 5, diz assim: Deuteronômio 4, 5. Eu lhes ensinei decretos e lei, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que sejam cumpridos na terra para a qual vocês estão entrando, para tomar posse dela. Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-las, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta geração é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que passou a apresentá-la a vocês hoje? Então, amados, para mim voltar para o texto agora, Moisés estava diante de uma nova geração, amado. Essa geração tinha aproximadamente 40 e poucos anos de idade. Então, Deus, ele havia instruído esse povo no passado,
Mas todos eles desobedeceram, e o texto diz que aquela geração era uma geração inocente. E Moisés vai dizer assim: gente, olha, preste atenção que eu vou ensinar para vocês. Se vocês aprenderem, se vocês cumprirem, vocês irão multiplicar, os seus filhos serão abençoados, vocês terão uma geração abençoada. Preste atenção, porque vocês vão entrar em uma terra diferente. E agora eu vou entrar no texto novamente, no capítulo 6. E aqui eu quero tratar de 2 pontos. Primeiro eu fiz um paralelo para que vocês entendessem que foi necessário Moisés repetir tudo aquilo que ele havia falado lá atrás, porque aquela geração havia padecido, e agora vem um novo povo que precisava ser ensinado de novo, precisava ser instruído de novo, precisava ser educado de novo. Por isso eu quero tratar essa noite de 2 grandes prioridades. E qual é a primeira prioridade? Amar a Deus no tempo presente. Esse povo pereceu porque eles desprezaram a Deus. Esse povo morreu porque eles tiraram os seus olhos de Deus e olharam para a criatura. Esses homens, eles tiveram que retroceder porque eles não deram crédito ao Senhor. E agora Moisés, olhando para essa nova geração, ele vai dizer: gente, vocês, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste atenção no que eu vou ensinar para vocês. Olha o que ele diz no versículo 4. Primeira coisa que ele diz assim: ouçam Israel, ouçam. E esse texto, amado, do capítulo 4, do versículo 4 até o 9, os judeus têm isso como uma oração, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha como é que o texto começa: ouça, ó Israel, ouça, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Único Senhor. Na quarta-feira passada eu falei para vocês aqui que quando o nome do Senhor aparece, isso aqui praticamente só acontece no Antigo Testamento. Quando o nome do Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, tem um grande significado. Por que é que Deus ele aparecia com essas letras maiúsculas? Eu vou tentar explicar. Aqueles povos, aquelas nações, eles tinham deuses. Todo mundo adorava um Deus. Todos eles tinham um ídolo. Mas quando o Senhor se aparecer, ele disse: Senhor, escuta, Israel, eu sou o Senhor, eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu sou o único, fora de mim não há outro, eu sou o único, eu sou o verdadeiro, eu sou o Senhor dos Senhores. Ele está falando desse jeito para Israel, por isso que ele declara, ele fala aqui com todas as letras maiúsculas, para não ter dúvida: eu sou o único Senhor. Algumas versões dizem: eu sou o número 1, eu sou o primeiro, único Senhor. 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Amados, vou até mais beber água aqui, porque agora vai ser forte. Amados, amar, é muito profunda essa palavra amar. Tem pessoas que entendem a palavra amar de uma forma contradizente. Eu matei fulano porque eu amava ela. Como assim? Matou. Amar significa honrar. Amar significa respeitar. Amar significa priorizar. Você tem que priorizar Deus na sua vida. Ele tem que ser a primeira pessoa na sua vida. Ele tem que ser a primícia. Você tem que honrar o Senhor. E quando você ama a Deus, amado, na estrutura do lar, você vai emanar isso sobre a sua família. Porque se você ama a Deus, você vai exalar na sua esposa, você vai exalar no seu filho, você vai exalar isso no meio das pessoas que estão próximas de você, porque você está vivendo uma verdade. E amar, amado, amar, você não
Não se prende, você se lança. Amar é se lançar, amado. Por que que o povo de Israel, ele recuou? Porque ele olhou para as circunstâncias. E quem ama não olha para as circunstâncias, se abraça com aquele que ele conhece, confia. Ele se lança. Então amar é respeitar, amar é cuidar, amar é dedicação. Amar não é ciúme. Eu amo tanto fulano que eu tenho um ciúme dela, nada a ver. Mas olha o que é que o texto vai dizer. Ame o Senhor seu Deus. De quê? De todo o teu coração. Olha, meu amado, no teu coração não pode ter espaço para ninguém. Porque quando você ama a Deus de todo o coração, olha o que o salmista Davi vai dizer: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Porque ele entendia, amado, que o coração, apesar daqui decidir, mas o coração é sentimento. Se você encher o teu coração de coisas ruins, você vai falar, você vai botar para fora. Mas quando você tem um coração cheio de Deus, você pensa antes de agir. Quando você tem Deus no coração, amado, isso é notório. As suas atitudes são diferentes diante das pessoas. Quando alguém diz assim: rapaz, fulano de tal tem alguma coisa diferente, com o coração de Deus, ou Deus no coração. Ele prioriza Deus na vida dele. O Deus não é a sua força, o seu Deus não são os seus recursos, o seu Deus não é o intelectual. É algo sobrenatural. Ele vem, amado, e faz coisas grandiosas dentro de nós. Então Moisés diz: olha, vocês ouçam, Deus, Ele é único. Ele é único, Senhor, vocês têm que amar Deus de todo o coração. Vocês não podem olhar para as circunstâncias. Quando o Senhor diz assim: Moisés, aliás, quando o Senhor chega para Josué, meu servo Moisés morreu, agora é contigo. Medita na minha palavra de dia e de noite. Medita, busca a minha palavra, mergulha na minha palavra. Nós precisamos estar alicerçados na palavra. Se a palavra do Senhor estiver no nosso coração, amado, nós vamos ser diferentes. As nossas atitudes serão diferentes. A nossa casa será diferente. O ambiente que nós andamos será diferente. O problema de muitas pessoas, meus amados, é porque fala de boca, mas a palavra não entrou no coração. Tem um amor raso, superficial. Quando vem as primeiras tempestades, rapaz, esse negócio de crente não dá para mim não. Pensei que eu não ia ficar doente, pensei que eu não ia ficar liso, pensei que eu ia casar, não ia ter problema. Parece que eu casei, foi com problema. O negócio é esse. Jesus, ele vai dizer assim: olha, meu povo, no mundo tereis aflição, mas tem o quê? Bom ânimo. Ele vai dizer que ele é o amor. E a Bíblia vai dizer que quem ama, amado, não tem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Porque você está alicerçado na verdade. Por que eu tenho sempre falado esse texto de João? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ter uma vida verdadeira, amado, você tem que estar no caminho do Senhor. Se você quer ter uma vida cheia de graça, é no caminho do Senhor. Se você quer ter vida, é no caminho. Se sair do caminho, você está perdido, meu amado. O Senhor, Ele é o caminho, e nele tem vida. E esse caminho, amado, ele tem que ser um caminho onde nós devemos trilhar sem olhar para as circunstâncias, mas para o Senhor. Para o Senhor. Então ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus único. Ame o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua alma. Não deve sobrar espaço para nada. Eu já passei algumas situações que para mim foi vexame, irmão. Uma vez eu fui negociar algo com o irmão, uma viagem, ele tinha um transporte. E é claro que eu fui tentar um preço mais barato, né? Para crente, né? Irmão, é de irmão para irmão. E o irmão olhou para mim e disse o seguinte, irmão, negócio à parte. Aí eu, tá certo, irmão. Outra vez eu vi outro irmão que disse assim: eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não mexe comigo. Sabe? Eu disse: como assim? Eu sou crente, mas
Se mexer comigo, o negócio vai ser diferente. Você está entendendo? Então não tem que ter espaço para mais nada, amado. Moisés, ele vai dizer isso para o povo: olha, vocês têm que amar de todo o coração e de toda a alma. Na minha versão, vai ter uma palavra aqui que eu só vi essa tradução na Peshitta. Eu não sei se alguma Bíblia que tem isso. Mas ele vai dizer assim: ele vai dizer que nós devemos amar o Senhor com o nosso coração, com a nossa alma e com o quê? Toda a nossa força. Não é assim? Toda a nossa força. Mas na Peshitta diz com todos os nossos bens. E eu achei interessante isso. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Se você conquistou 1 quilo de arroz, glória a Deus. Se você tem um emprego, glória a Deus. Se você tem um salário, glória a Deus. Então ele vai dizer assim: vocês têm, tudo que vocês têm é de Deus. Vocês não têm nada, entendam. Vocês têm que amar o Senhor com toda a força de vocês, com tudo que vocês têm. Por que ele está dizendo isso, amado? Porque muitas vezes, eu vou contar aqui uma história, porque eu lembrei agora, é um pouquinho antiga, mas um determinado irmão, que eu conheci a história dele, porque foi um irmão dele que contou para mim. Era desempregado e orava, pedindo a Deus um emprego. O irmão era uma bênção. E ele foi para São Paulo. Eu não sei se em São Paulo tem uma fábrica da Volkswagen. Não sei. Parece que foi em São Paulo. E ele foi para São Paulo e ele disse: irmão, ore por mim, eu preciso do emprego. E o irmão orando e tal, e ele buscando o Senhor com o coração e tudo que tinha. E esse irmão, ele conseguiu um emprego na Volkswagen. Começou a trabalhar na Volkswagen ali e tal. E ligou para o irmão e disse: irmão, uma benção, eu estou trabalhando na empresa Volkswagen e tal, glória a Deus e tal. Um mês depois, o irmão ligou para ele de novo. Ele não atendeu a ligação. O irmão mandava mensagem e ele não respondia. Aí depois ele ficou sabendo que ele já estava traindo a esposa. O poder aquisitivo dele já estava bem alto. Aquela Kombi de porta de correr, quando foi lançada, o irmão foi um dos que comprou uma Kombi daquela, que eu acho que era muito cara na época. A soberba tomou de conta da vida daquele homem. E ele, amado, abandonou o bem mais precioso que ele havia, que ele tinha, que era o Senhor na sua vida, porque ele conseguiu bens financeiros. Pouco tempo depois, amado, ele perdeu o emprego, perdeu a mulher. A vida dele virou um caos. Virou um caos. Eu me orgulho, amado. O meu primeiro emprego em Redenção, foi meu primeiro emprego? Deixa eu ver se foi. Foi. Meu primeiro emprego em Redenção, eu trabalhava de cobrador para a loja, antigamente era Zulene Modas, acho que era Zulene Modas. Então eu fazia a cobrança Baturité, Antônio Diogo, Água Verde, Baú, tudo isso eu rodava. Sol quente. Aí quando eu fechava o mês, que eu recebi meu salário, R$60. Aí meu dízimo era R$6. Uma vergonha medonha de botar lá R$6 de dízimo. Botava lá R$6 de dízimo. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus não está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado com o teu coração. Porque se o teu coração estiver em Deus, você pode ganhar R$60, R$6.000, R$100.000, tantos mil-reais. Se o teu coração está em Deus, amado, você vai ser sempre grato a Deus. Então Moisés, ele estava dizendo isso para aquele povo, que aquele povo tivesse cuidado, que o seu coração, que a sua alma, que o seu entendimento, que os seus bens, a sua força, tudo isso fosse dedicado a Deus. Se eles fizessem isso, amado,
Os seus filhos não iriam ter dificuldade de aprender com os pais. Então, quando ele diz que nós devemos amar a Deus no tempo presente, porque a forma que nós amamos a Deus vai influenciar os nossos filhos. E à medida que você ama a Deus, amado, e você vive isso, seus filhos veem isso, você não vai ter dificuldade de falar de Deus para ele. Mas se o seu filho olhar para você e ver você um hipócrita, um mentiroso, que vive cristianismo na igreja, mas em casa é uma bomba, seu filho nunca vai se converter, a não ser que ele vá para outra igreja. Ele não vai querer congregar onde você congrega. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que tirar de nós toda a hipocrisia. Virou piada. Papai, vamos morar na igreja, porque na igreja o senhor é tão bonzinho, trata bem a mãe, bem o pai. Piada, irmão. A nossa casa tem que ser a melhor casa do mundo. A nossa casa, por mais que você seja uma pessoa humilde, carente financeiramente, mas tem que ser um lar, amado, onde a paz do Senhor reina. Você pode comer chá de cacto, caldo de cacto. Mas se Deus, Ele é Deus da tua vida, amado, a sua casa vai manifestar a glória de Deus. É claro que Deus, Ele vai sempre amparar os seus. Mas você não deve estar preso, amado, às circunstâncias. Você tem que estar no Senhor. O teu coração, a tua alma, a tua mente, a tua força tem que estar no Senhor. Era isso que Moisés estava dizendo. Vocês têm que amar a Deus nesse tempo, porque vai chegar um momento que vocês vão ter que ensinar os filhos de vocês. E se vocês não amar de verdade, vocês vão ter dificuldade. E hoje, infelizmente, o que é que a gente mais vê, amado? Você vai para uma reportagem na televisão de um canal de polícia. O que tem de Moisés, de Abraão, de Isaac, no presídio, amado. Não venha me dizer que esses nomes as pessoas botaram porque achou isso é nome de filho de crente. São nomes que pais cristãos deram para os filhos. E eles lá na cadeia. Por quê? A culpa é do filho, a culpa é do pai? Não sei. Alguém errou no processo. Então nós precisamos viver esse tempo, amado. Amar a Deus de verdade com tudo que nós temos. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver Deus em nossas vidas, em nossas atitudes, como nós tratamos as pessoas. O seu filho, ele percebe Deus em você. Quando foi a última vez que seu filho olhou para você e disse: pai, o senhor está lendo a Bíblia, está orando? Sabe por que esse texto ele me desafiou muito? Eu olhei para esse texto, eu estava tentando ler, o Senhor criou uma palavra, e eu fui para o meu escritório, eu sentei ali, e de repente o meu filho chegou, ficou ali em pé olhando para mim, e eu continuei a ler o texto. Por um momento eu não dei atenção ao meu filho, e eu fiquei lendo em silêncio. Aí ele foi, sentou, ficou por ali. Aí levantou, foi lá onde eu estava de novo. Aí eu entendi o mistério. Eu li o texto para ele, fui tentar explicar para ele, e ele fez algumas perguntas. E eu achei tão bom aquilo. Foi tão edificante para mim e para ele. Sabe, amado? As casas têm se tornado lares onde há um individualismo espiritual. O pai ora para um lado, a mãe ora para o outro, o filho ora no outro canto. Não se valoriza mais a mesa. A mesa é um local de comunhão. Mesa não é só local de você compartilhar a sua alimentação, é de comunhão. De você compartilhar. Nesse período de pandemia, que ficou todo mundo trancado, né, em casa, a gente passou a refletir a mesa, eu, minha esposa e meu filho. Porque a gente muitas vezes despreza isso. A gente troca por qualquer coisa. Você come com o celular na mão, você come na frente da televisão, assistindo programas não adequados para o momento. Fosse menos um programa de culinária, né? Da comida. Então o que Moisés está dizendo aqui era que aquele povo tinha que ter cuidado. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ele começa com o coração e ele termina com o coração. Como é que eu vou ensinar algo para o meu filho
se eu não vivo isso, se esse amor não está em mim de verdade. Então Moisés, ele está aqui passando para essa geração: olha, vocês precisam amar a Deus nesse tempo presente. Vocês precisam buscar a Deus hoje. Vocês precisam viver Deus hoje. Vocês precisam priorar a Deus hoje. Vocês viram o que aconteceram lá atrás? Sabe o que é interessante? Até os 10 mandamentos que o Senhor tinha falado lá no livro de Êxodo, se eu não me engano. Êxodo, né? Ele vai falar aqui em Deuteronômio de novo, no capítulo 5 de Deuteronômio, ensinando passo a passo o que cada um daqueles homens deveriam fazer antes que ele entrasse naquela terra. Eles tinham que entender quem era Deus. Eles tinham que priorizar Deus. Deus tinha que ser um em suas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém fosse entrevistar a sua casa e fosse entrevistar o pai, a mãe e o filho, bem individual, você se sentiria confortável com essa entrevista? O que é que meu filho vai falar? E a minha mulher? E o meu marido? Se a família está alinhada com Deus, ninguém vai se preocupar. Sabe por quê? Porque se você fez a sua parte, se você fez com vida, tá certo? Ensinou com a tua vida. A melhor instrução que você pode dar para o seu filho é viver. Se você viver, você não vai ter dificuldade para ver Deus na vida do seu filho. Em segundo lugar, meu amado, antes de eu entrar aqui no segundo lugar, deixa eu falar um pouquinho aqui de uma coisa que eu achei interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre prioridade, antes de eu entrar aqui no texto. Quais são as suas prioridades? O que é que você preza? Quais são as coisas mais importantes na sua casa, na sua vida? Onde é que você investe mais tempo? E mais dinheiro também. Onde é que você coloca os seus, prepara algo de especial para a sua casa? Eu, graças a Deus, há 2 anos a gente tem conseguido com muito esforço, viajar como família, gente. É bom demais. Nós 3, a gente pega aqui o Guanabara, Fala Guanabara não, que não paga, A gente pega um ônibus aqui para Pernambuco, Passa 18 horas dentro do ônibus, tempo de morrer. Nós 3. E a gente curte a viagem. A gente curte os restaurantes. As nossas viagens são mais caras por conta dos restaurantes. A passagem não é tão cara. Cara é a comida que a gente tem que comer no caminho. E graças a Deus a minha esposa tem uma disposição maravilhosa para comer. Ela não dispensa, E o meu filho é uma bênção, E eu disse assim, uma vez na vida, vamos botar para gerar mesmo aqui. E a gente chega lá em Pernambuco, a gente vai para uma fazenda que a minha irmã mora, e a gente desfruta de uma natureza maravilhosa. Depois a gente vai, para a capital, e desfruta da capital, e depois a gente volta para a nossa casa, vai todo mundo junto e volta todo mundo junto. Maravilhoso demais. É maravilhoso demais, gente. Eu não sei como é que você faz para ter um momento com família. É claro que a viagem, ela é só uma coisa assim, que a gente faz diferente, mas a gente tem que viver as prioridades de Deus em nossa casa. Então, quais são as prioridades, amado, que você tem investido o seu tempo, os seus talentos? E em segundo lugar, amado, é transmitir esse amor na geração futura. Quero que vocês abram, lógico, o texto está aberto, Agora vamos para o versículo 7. Já que eu amo o Senhor, eu fui
ensinado a amar o Senhor, agora eu tenho que ensinar o meu filho. Não é assim? 7. Ensine com persistência a seus filhos. Nós somos craque em desistir, não é verdade? Você até começa, primeiro e segundo problema você já abre mão, você já não dá para mim não esse negócio. Você até investe alguma coisa ali, mas depois você vai, não dá certo não. Mas ele diz que a gente tem que ensinar com persistência. Algumas traduções diz que você tem que inculcar, imprensar na cabeça, ensinar. Continuando. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda na testa. Escreve nos batentes da porta de suas casas e de seus portões. Como eu falei antes, amado, se eu tenho vivido Deus na minha vida, meu filho ele tem absorvido algo. E eu não vou ter dificuldade de chegar para ele e passar esse ensinamento, né? Passar essas instruções. Mas ele vai dizer assim, tremendo. Ele diz assim, ó: quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ele está dizendo que você não pode perder tempo. Em todos os momentos você tem que estar ensinando seu filho sobre a palavra de Deus. Você não pode perder a oportunidade. Tomando café na hora do almoço, sentado no sofá, quando você for para algum canto com ele, quando ele estiver deitado. Ele está dizendo que você não pode perder a oportunidade. Talvez, eu vou dizer assim, talvez, aquela geração passada, não foram orientados pelos pais, né? Não foram orientados pelos pais, e se perderam no processo. Mas Moisés está dizendo assim, eu não vou cometer o mesmo erro. Não vou cometer esse erro lá atrás. Então ele traz o povo para amar Deus. E agora ele leva o povo a ensinar a amar esse Deus e os filhos a amarem também. E ele diz, vocês não podem perder tempo, vocês não podem perder oportunidade. Em todos os momentos você tem que estar ali apresentando Deus para o seu filho. Um tempo atrás, o meu filho queria comprar um carregador de notebook, eu acho que era. E eles juntavam as moedas. E eu disse para ele que eu ia comprar o carregador, só que ele que ia pagar, né? Ele que ia pagar. Então eu saí de casa, fui fazer alguma coisa na rua. Aí fui na loja, comprei o carregador, né? Parcelei 2 vezes no cartão. E quando eu cheguei em casa, o clima estava meio estranho, né? Ele chorando. E aí um monte de moeda espatifada assim no chão, né? Eu digo, menino, que é isso? E a mãe dele, e umas ruminhas de moeda assim, né? E a mãe dele estava ensinando que ele tinha que honrar Deus. Que se ele honrasse a Deus, não tinha dúvida que Deus iria abençoar ele também. Então nós temos que ensinar os nossos filhos criança a amar a Deus. O meu filho foi o dizimista mais novo da nossa igreja. Quando ele nasceu, que eu recebi aquele salário, chama de salário família, que não dá nem para um pinto, né? Encher o bucho de um pinto, mas era um valor, e eu dava para minha esposa, né? E ela pediu um envelope de dízimo, e ele dava o dízimo, né? Bem bebezinho lá, de fraldinha, né? Ele era dizimista. Era R$1 o dízimo dele. Mas a mãe dele ensinou ele a fazer isso. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, ele chorando e aquelas moedas espatifadas, eu perguntei o que foi que houve. Aí, se eu não me engano, o carregador era R$50. E
o dinheiro que ele tinha não dava 50 reais. Tinha 40 e poucos reais. Só que tem um detalhe, né? A mãe dele disse, não, você vai ter que separar o dízimo da moeda, né? Aí depois você compra. Mas não está dando nem para comprar o carregador rodar dízimo, né? Aí ensinar uma criança sobre dízimo, né? É difícil, né? Ela quer primeiro as coisas dela e depois, se sobrar, ela dá o dízimo. Mas aí foi legal porque ela estava ali ensinando a ele a honrar a Deus. Então vocês lembram que o texto diz com toda a nossa força, com tudo que nós temos. Tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso. Sabe, de honrar a Deus com dízimo, com oferta. Tem dificuldade. Então, se nós não ensinarmos para os nossos filhos, como é que eles vão aprender? E olha que legal, ela ensinando para eles, olha, você tem que honrar a Deus, você tem que honrar a Deus, se você honrar a Deus, você vai ver o milagre. Eles não sabiam que eu tinha comprado o carregador, porque eu não saí para comprar, mas eu comprei. E quando eu disse que tinha comprado, tinha sido 50 reais, era 2,25, aí a Leide disse assim, você está vendo como Deus lhe honrou? Você tem 40, acharam uns 45 reais. Né? Ele tinha tirado o dinheiro, tinha ficado uns 45, eu acho. Está vendo? Sobrou dinheiro. Você disse que o dinheiro não ia dar e sobrou. Ainda tinha 30 dias para pagar, né? Olha como é que Deus é maravilhoso. E eu estou falando de uma coisinha pequena. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos, amado, a amar o Senhor em todos os momentos da vida dele. Mas o texto vai dizer assim, ensine com persistência os seus filhos convencer sobre eles, converse sobre eles, meu Deus do céu. Quando estiver sentado em casa, quando estiver orando no caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Aí ele vai dizer assim, amarre como sinal nos braços e prenda na testa. Agora escuta isso. Por que é que ele manda atar nos braços e amarrar nos braços e prender na testa? Na mão. Escuta isso aqui eu copiei, tá bom? Vou ler para vocês. A mão, o que é que significa a mão? A mão é o agente de todas as ações. A mão, ela é o agente de todas as ações. Tudo que vamos fazer é a nossa mão que faz. Um exemplo, se você vai abençoar alguém, é com a mão. Se você vai disciplinar o seu filho, é com o quê? Com a mão. Quando você vai trabalhar, 99% do trabalho você faz com o quê? Com a mão. Então a mão é um agente de ações. É um agente de ações. A mão representa as ações da nossa vida. A mão, ela representa as ações em nossas vidas. E o frontal dos nossos olhos, ou seja, a nossa testa, ela representa a nossa mente. A nossa mão só vai realizar coisas que estão aonde? Em nossa mente. Se em nossa mente está cheia de Deus, se em nossa mente nós entendemos e acreditamos que Deus ele é Deus único, que devemos amá-los, honrá-lo, se na nossa mente nós sabemos que Deus é aquele que nos protege, que nos livra, que nos cura, todas as nossas ações vão ser realizadas conforme os nossos pensamentos. À medida que você coloca, você vive Deus, a sua mente, os seus pensamentos, o seu intelecto, ele está em Deus. As suas mãos, elas vão manifestar isso. As suas mãos vão manifestar isso. E olha que negócio legal. Algum tempo mais tarde, os judeus pegaram essas palavras, esse texto, e eles colocaram em uma caixinha, e eles entenderam, olha, diz assim, voltando aqui para o texto, versículo 9, escreva nos batentes das portas e das suas casas,
e nos seus portões. Ele vai falar de umbrais. Então eles pegaram esse texto, colocaram em uma caixinha e penduraram na forra da entrada da casa. Tem a forra é o umbral da porta. Eles botavam em uma caixinha e botavam ali aquele texto, Deuteronômio do 4 ao 9, para trazer à sua memória quem era Deus na sua vida. Essa caixinha tem até o nome de Menzuzá, né? Onde eles colocavam nas portas. Então na casa de judeus é comum você encontrar uma caixinha dessa com esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9, que eles entendem que Deus é supremacia em suas vidas. Eles entendem isso. De uma forma, é interessante isso, porque eles trazem a memória. Mas o homem, ele usa a sua mente corrompida e pega a ideia para o seu próprio benefício. Os judeus, eles criaram a caixinha do Menzuzá. E os homens criaram a caixinha da promessa, né? Caixinha da bênção. Aí você vai na loja comprar a caixinha da bênção, ou da promessa, e você vai tirar a promessa do dia. Qual é a promessa do dia? Vocês estão vendo como é que acontece? Quando as pessoas, elas não têm a sua mente em Deus, eles querem tirar proveito, eles corrompem a palavra. Então eu e você, nós temos que ter esse cuidado, para que o nosso coração, ele não venha a ser corrompido, para que a nossa mente, ela não venha a ser corrompida, para que a nossa força, ela não venha a ser corrompida. Se nós mantermos firmes, se nós amarmos o Senhor, se nós servirmos ao Senhor, se o nosso coração estiver no Senhor, amado, os nossos filhos, eles não vão ter dificuldade de receber essas instruções, e o nosso futuro, os nossos netos, os nossos bisnetos serão uma bênção em nome de Jesus. Por isso que nós temos que cuidar, amado, das nossas famílias, nós temos que valorizar a nossa família. E deixa eu dizer uma coisa para você, a tua família, ela é a tua responsabilidade. Não queira que ninguém assuma o seu papel, porque ela vai fazer da forma errada. Então que você valorize a sua casa, que você valorize a sua família, e tenha esses princípios como verdade dentro de vocês. E vocês vão ter uma casa, uma família abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Criador, Pai, dos céus e da terra. Se nós estamos aqui, ó Pai, foi porque o Senhor quis que nós estivéssemos. Meu Pai, eu quero Te agradecer por cada pessoa, Deus, que veio para esse ambiente. Que ela possa sair daqui refletindo, Pai, acerca de Deus, de como ela Te ama, de como ela Te serve, de como ela Te busca, de como ela se dedica a Ti. Que ela venha compreender, ó Pai, que ela precisa colocar Deus como primeiro lugar em sua vida, acima de todas as coisas. Faz assim conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus. Onde nós falhamos, ó Pai, nos ajuda. Nos ajuda a acertar, ó Deus. Nos ajuda a consertar o que precisa ser consertado. Precisamos do Teu auxílio, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos cuidar de nós e cuidar da nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Eu Te apresento os nossos filhos, eu Te apresento os nossos netos, eu Te apresento os nossos bisnetos, eu Te apresento a nossa quarta geração, ó Deus. E eu creio, Pai, que serão gerações abençoadas, mesmo que eu não venha conhecer, ó Pai, mas o Senhor vai conhecer através da minha vida, em nome de Jesus, ó Pai. Através da minha vida, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, Pai, ele vai saber que o Senhor é Deus único, todo-poderoso. Eu Te peço força, vitalidade e, Deus, conhecimento a cada dia, para que eu possa fazer isso para o meu filho e para a minha casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um presente precioso eu ganhei,
projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor. E pra até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Obrigado, Pai. Tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Pois. Glória a Deus. Que momento precioso, né? Glória a Deus. Que momento abençoado. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, meu amado.
em nome de Jesus. Quero encerrar esse momento aqui agradecendo a Deus pela bondade dele, pela misericórdia dele, tá bom? E a gente vai terminar com o refrão, o final desse refrão aqui, tá bom? No final desse refrão a gente está encerrando. Eu vou orar pelas famílias. E os amados que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, também pode ficar à vontade, tá bom? Para depositar em nome de Jesus na casa do Senhor. Nós entendemos que nós temos que honrar a Deus com toda a nossa força, né? Com o nosso coração, com o nosso entendimento e também com as nossas finanças. Querido Deus, o Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, o qual de fato e verdade nós podemos confiar, nós podemos nos lançar, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Meu Pai, eu quero colocar aqui, Pai, as famílias diante do Senhor. Eu quero aqui colocar, Pai, cada um, Pai, que veio a esse local, Pai, que seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui, Deus, aqueles que nos assistem no nosso canal, Pai, em nome de Jesus. Também quero colocar aqui de uma forma especial, Pai, a família do irmão Gil, Deus, que vai receber mais uma bênção em nome de Jesus, ó Pai. Desde já nós consagramos essa criança, Pai, no ventre da sua mãe, ó Pai. Seja com a Gláucia, Pai, Senhor, cuida dela, protege ela, Deus, Senhor, guarda ela, Pai. Tudo, ó Pai, que essa família precisar, nós colocamos diante do Senhor. Rogamos as tuas bênçãos, ó Pai, quando ela for para ter essa criança, ó Pai. Cada detalhe, Deus, nós colocamos diante do Senhor. E que essa criança venha ser uma bênção, Pai, sobre essa família, na vida dessa família, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, os dê graça, os dê sabedoria. Eu te peço assim, ó Pai, eu te oro, ó Pai. Também te oro por aqueles que nos assistem, Deus. Ah, Deus, que o Senhor os abençoe, que eles possam ser, ó Pai, alcançados pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade, Pai, sobre as suas famílias. Faz assim em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor amado, em nome de Jesus. Da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurada eu sou por teu meu lar, na presença do Senhor. Abençoe e nos dê uma semana cheia da presença dele, amém? Que todos possam ir em paz para suas casas, em nome de Jesus.